A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas e a sua volta ao poder tem sido considerada um dos momentos mais importantes da história moderna. Mas o que tem sido visto com euforia e esperança para alguns está sendo encarado com muita preocupação por alguns cristãos. Isso porque existe uma teoria de que aquele que seria o anticristo agora caminhará ao lado da nação mais poderosa do planeta. Nós estamos falando de Jared Kushner, o genro de Trump. As profecias da Bíblia nos alertam sobre a vinda do anticristo, uma figura sombria que vai enganar o mundo inteiro. Ele será um líder muito inteligente, com grande poder de convencimento e que vai conseguir trazer paz aos conflitos da humanidade. Mas depois de 3 anos e meio do governo, ele vai colocar em prática o seu plano maligno. Jesus disse que esse homem ele vai surgir um pouco antes do final dos tempos, mas os que poucos esperavam é que ele pudesse estar mais perto do que se poderia imaginar. Neste vídeo, eu vou te mostrar alguns pontos que fortalecem essa teoria de que Jared Kushner seria o anticristo. Além disso, eu vou trazer detalhes reveladores que ninguém falou sobre isso até agora. E no final, eu vou dar a minha opinião sincera sobre esse assunto que tem gerado tanta polêmica e preocupação ultimamente. Mas antes de começarmos, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar os sininhos das notificações, porque eu quero te ajudar a crescer espiritualmente e entender a Bíblia de um jeito fácil e simples, tá bom? Agora sim, vamos pro vídeo? Donald Trump é um nome que já faz um bom tempo que ele vem dividindo as opiniões em todo o mundo, não é mesmo? Mas para muitos, ele representa a luta contra o sistema, contra as ideologias malignas, e ele foi o único que teve a coragem de desafiar as elites globais. Mas, para outros, ele é um tirano que persegue a minoria. Mas será que existe algo mais profundo por trás da sua chegada ao poder? Será que Donald Trump poderia estar sendo usado para preparar o caminho para o anticristo? Daqui a pouco eu vou te dar algumas respostas. Mas agora, nós vamos conhecer Jared Kushner e entender por que ele é visto por muitos cristãos como a personificação do anticristo. Kushner é um empresário e investidor norte-americano de 43 anos. Ele é casado com uma das filhas de Trump. E ele ficou famoso no mundo ao se tornar conselheiro do sogro durante o seu primeiro mandato como presidente nos Estados Unidos. Kushner vem de uma família judia de origem ortodoxa e ele possui um histórico muito influente tanto nos negócios como na política. E foi durante esse período de 2017 em diante que ele passou a ser alvo de teorias envolvendo o anticristo. Afinal de contas, uma figura do livro de Apocalipse viria de um cenário político, religioso e econômico poderoso, e outra questão levantada pelos defensores dessa teoria é que, como o anticristo surgirá em um momento de grande crise mundial, oferecendo soluções para todos os problemas da humanidade. Kushner se encaixaria muito bem nesse papel, já que ele deve ser mais uma vez um dos nomes fortes do segundo governo de Trump, que, entre outras coisas, já prometeu trazer paz ao mundo resolvendo problemas sérios, como o conflito entre Rússia e Ucrânia. Além da crise entre Israel e seus vizinhos, e agora que você já sabe quem é Jared Kushner e qual é o tamanho da sua influência no mundo de hoje, nós vamos aos 5 pontos principais dessa teoria, de que ele seria o anticristo profetizado nas Escrituras. Primeiro, a proximidade. Com Israel como judeu ortodoxo, Kushner tem um entendimento profundo da cultura e da política de Israel e do Oriente Médio, o que contribuiu para que ele se tornasse uma figura importante na diplomacia entre os Estados Unidos e países do mundo árabe. Nesses últimos tempos, é ele que sempre representa Donald Trump nas tentativas de acordo de paz naquela região do planeta. Além disso, existe uma corrente de pensamentos que afirma que o anticristo virá de Israel, possivelmente até da tribo de Dan.
Essa teoria tem raízes em interpretações de passagens do Antigo Testamento e também da tradição judaica. Por exemplo, na bênção de Jacó, em Gênesis capítulo 49, versículo 17, Dan é descrito como uma serpente junto ao caminho, o que muitos veem como uma referência a uma figura enganadora e traiçoeira. Além disso, no livro de Apocalipse, a tribo de Dan está ausente na lista das tribos seladas por Deus, o que leva os defensores dessa tribo a acreditar ser uma indicação de algo negativo, possivelmente até uma ligação com o anticristo. Essa interpretação dessas passagens da Bíblia ganhou força ao longo dos séculos, onde se especulou que o anticristo podia ser um descendente de Jacó, o que tornaria sua influência sobre o povo judeu ainda mais poderosa durante o início da Grande Tribulação. Segundo, o coração de Abraão. O Acordo de Abraão, assinado em dezembro de 2020, trouxe uma mudança histórica ao Oriente Médio, onde pela primeira vez em décadas Israel e alguns países árabes, como os Emirados Árabes Unidos e Dubai, formalizaram relações diplomáticas e comerciais. Esse acordo, promovido e mediado pelos Estados Unidos, teve como um dos principais idealizadores Jared Kushner, que trabalhou incansavelmente para aproximar esses países em torno da promessa de paz e segurança na região. Mas, do ponto de vista bíblico, muitos enxergam o Acordo de Abraão como mais do que um tratado diplomático, e sim o cumprimento das profecias de Apocalipse. Em diversas passagens das Escrituras, alertam que o anticristo virá com promessa de paz e segurança, seduzindo o mundo com uma aparência de estabilidade antes de revelar as suas verdadeiras intenções. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, Paulo escreve que quando as pessoas proclamarem paz e segurança, de repente vai vir uma destruição. Essas palavras serão como um aviso de que o verdadeiro príncipe da paz será falsificado pelo anticristo, que trará uma paz temporária antes de um período de grande tribulação. E para os defensores dessa teoria, o Acordo de Abraão é visto como um passo que prepara o caminho para o cumprimento dessa palavra, com um cenário global onde nações buscam a paz, a qualquer custo, abrindo o caminho para o líder que encante o mundo inteiro com as suas promessas. Terceiro, grande personalidade política. John Courtney tem se destacado como uma grande personalidade política, alguém com uma habilidade muito grande de se conectar diretamente com os líderes importantes em todo o cenário global. Ele possui proximidade com figuras poderosas do Oriente Médio, como o rei da Arábia Saudita e o governante dos Emirados Árabes Unidos. E essa ligação vai muito além das formalidades diplomáticas. É uma relação pessoal e direta com líderes poderosos, em uma região onde as relações com Israel sempre foram sensíveis. E o fato de Courtney, um político judeu, ser recebido de maneira amigável e respeitosa por esses homens, mostra sua habilidade de construir pontes que até então pareciam impossíveis de serem firmadas. E, além disso, compartilha uma visão política conservadora que vai de encontro com o que muito desses líderes pensam. Esse tipo de carisma e proximidade com os governantes poderosos lembra muito o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 3 sobre um líder que nos últimos dias ganharia a confiança e o apoio das nações diversas, simbolizando uma aliança que vai alcançar todas as nações do planeta. Quarto, o número 666. Existe um famoso edifício da Quinta Avenida na cidade de Nova York que por muitos anos teve o número 666. Esse número citado no livro de Apocalipse com o número da besta é relacionado ao anticristo e eventos futuros que levarão ao controle global. Em 2017, o prédio foi comprado por Jared Kushner, alimentando ainda mais a teoria de que ele seria o anticristo. A passagem do Apocalipse 13, versículo 16 a 18, menciona que ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. O seu número é 666.
E após dificuldades financeiras enfrentadas pela família de Courtney, a Brooksfield Properties assumiu o controle do prédio em 2018, iniciando uma grande renovação e mudando inclusive o número do prédio. Hoje ele se chama 660, provavelmente para se distanciar do número polêmico. E mesmo assim, muitos interpretam que o vínculo de Courtney com o número 666 permanece como um símbolo de algo maior. Hoje o edifício serve como grande centro de negócios, abrigando grandes empresas e lojas de luxo. Em quinto lugar, o envolvimento com o Vale do Silício. No livro do Apocalipse, a Bíblia fala sobre um tempo em que o anticristo vai ter controle total sobre a humanidade. Para isso, ele vai usar um sistema de marca conhecida como a marca da besta, que será obrigatória para todos, e somente aqueles que tiverem essa marca poderão negociar ou participar da economia. E essa ideia leva muitos a pensarem que o controle do anticristo virá por meio de tecnologia e que permitiria o monitoramento total das pessoas. Faz algum sentido para vocês? E hoje, nós já vemos o avanço das tecnologias com a inteligência artificial, sistema de vigilância, câmeras que identificam rostos e até microchips que já podem ser implantados para rastrear informações sobre saúde, finanças e localização. Inclusive, hoje, já é possível implantar chips debaixo da pele para várias finalidades. E Jared Courtney é uma figura importante também nesse cenário, porque ele tem conexões fortes com o Vale do Silício, que é o centro de tecnologia dos Estados Unidos, onde surgem as maiores inovações em inteligência artificial e vigilância em todo o planeta por meio de satélites. Como, por exemplo, da Starlink, empresa de Elon Musk, um dos novos aliados do presidente eleito norte-americano e durante o primeiro governo de Trump. Courtney trabalhou para aproximar o setor da tecnologia da Casa Branca, incentivando o uso de inovações para melhorar serviços públicos e de segurança para aqueles que creem nessa teoria. Essa relação entre líderes políticos e grandes empresas de tecnologia pode ser vista como o começo de um sistema de controle que vai ser dominado pelo anticristo. O Vale do Silício ele é o centro de várias tecnologias avançadas, e se um líder global, como o anticristo, tivesse acesso a essas tecnologias, ele teria uma ferramenta poderosa para controlar a vida das pessoas. Agora que vem a questão: Courtney realmente é o anticristo? A atuação dele em todos esses pontos que nós acabamos de ver realmente pode levar as pessoas a acreditarem que ele é a besta do Apocalipse. E diferente de Donald Trump, que é uma figura amada por muitos, mas odiada também por outros, o genro do presidente dos Estados Unidos não sofre com a rejeição, o que poderia fazer dele alguém admirado por todos por causa da sua competência e da sua facilidade de lidar com situações complicadas do mundo. Irmãos e irmãs, eu não posso aqui afirmar e nem mesmo negar que este homem seja quem essa teoria diz que é, ou aquele que possa ter algum tipo de ligação com forças espirituais malignas. Eu só posso dizer que eu acho esse homem muito estranho. E convenhamos, é só para analisar. Muito misterioso e que nós devemos ficar atentos. Mas, irmãos, antes de terminar, é preciso também deixar claro uma coisa sobre essa teoria de que o anticristo teria que vir obrigatoriamente de Israel, e ela não é verdadeira. Essa conexão da besta que vem do mar com a tribo de Dan, filho de Jacó, não se sustenta teologicamente. Inclusive, a maioria dos teólogos antigos, incluindo os fundadores da igreja, acreditava que o anticristo surgiria de Roma e não de Israel, uma vez que Roma era o império que oprimia os judeus e os cristãos daquela época. O que devemos focar é nisso. A Bíblia diz que o anticristo é uma figura que vai se opor a Deus e a sua nacionalidade. É o que menos importa. Essa história, Deus deseja que nós voltemos a atenção para aquilo que está fazendo na terra e não para tentarmos adivinhar de onde o anticristo virá. Qual a sua nacionalidade? Nós devemos simplesmente olhar para os sinais, não para ficarmos com medo, mas para lembrarmos da importância de termos uma vida com Deus, fortalecendo a nossa fé e confiança na palavra de Deus.
Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o anticristo vai se revelar e dar início à grande tribulação. Por isso, devemos sim ficar atento aos sinais, mas devemos também manter a nossa paz, ficarmos com a consciência limpa diante de Deus e confiarmos que Ele estará conosco até a consumação do século. Essa foi a promessa de Jesus para os discípulos. E é isso que Ele promete para mim e para você, amém? Como cristão, o nosso foco deve estar em observar os sinais dos tempos, como Jesus nos orientou, mas sem cair em especulações infundadas. A Bíblia nos alerta sobre o anticristo, mas também não dá a certeza de que Cristo está no controle de tudo. Não dá certeza que o anticristo está no controle de tudo. A palavra de Deus é clara em dizer que ninguém conhece o dia e nem a hora, mas somos chamados a viver em vigilância e santidade. A questão sobre Jared Courtney ou qualquer outra figura, ser ou não, o anticristo é apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior. O mais importante é estarmos espiritualmente preparados para o que está por vir, firmados em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Salvador. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário com a sua opinião. Você acredita nessa teoria e tem uma visão diferente da nossa? E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Vamos juntos aprender mais sobre a Bíblia e os mistérios dos fins dos tempos. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Muito obrigada!